Um dos aspectos mais difíceis de se escrever em ficção é a questão de doenças, transtornos e desequilíbrios emocionais e psicológicos. Não é à toa que existem milhares de filmes e séries sobre esse tipo de assunto que são representações bem romantizadas ou simplesmente mentirosas de como pessoas com esse tipo de problema agem. Como por exemplo 13 Reasons Why, que é a prova definitiva de que nós estamos vivendo em uma simulação sem ninguém supervisionando. Depression? Isn't that just a fancy word for feeling bummed out? Dwight, you ignorant slut! O problema desse tipo de ficção, que tenta representar aspectos da psicologia humana como ansiedade e depressão, por exemplo, é que muitas vezes eles valorizam contar uma história interessante mais do que representar esse tipo de problema de modo realista. Porque se você mostrar como esses fatores realmente afetam as pessoas, a sua história provavelmente não vai ser tão engajante assim pro grande público. E é dessa forma que filmes como Fragmentado surgem, que não me levem a mal, é um filme bem legal e representa o transtorno de múltiplas personalidades de um jeito bem divertido. Mas com uma pesquisa bem superficial do assunto, você percebe que não é assim que esse transtorno funciona. E isso é bem problemático, porque passa uma visão errada sobre esse assunto e pode fazer com que pessoas leigas nele simplesmente aceitem isso como verdade. São muitos raros os casos de histórias que de fato representam esse assunto de um jeito realista, e ainda assim conseguem contar uma história engajante. E eu não conheço um exemplo disso melhor do que A Voz do Silêncio. Esse é o meu tipo de filme preferido. Eu sempre fui adepto da crença de que histórias sobre pessoas sempre são mais interessantes do que histórias sobre acontecimentos. Porque o que faz você se importar com uma história não são os fatos que acontecem nela, e sim como esses fatos afetam os personagens. E é desse jeito que você começa a chorar e se emocionar por pessoas que não existem. A verdade é que A Voz do Silêncio é uma das histórias mais competentes que eu já vi quando se trata de representar a psicologia humana como ela realmente é. E o que é mais fascinante nesse filme é a quantidade de esferas emocionais que ele consegue atingir e explorar em seus personagens. Não é só um filme sobre ansiedade social, só sobre depressão, só sobre amizade, só sobre perdão, só sobre auto-perdão e só sobre conexões humanas. É um filme sobre tudo isso e muito mais. E todos esses fatores são representados perfeitamente. É aquele tipo de história que te estimula a ser uma versão melhor de você mesmo. Porque ao conhecer todos esses males com os quais os personagens estão lidando e genuinamente entendê-los, você se torna capaz de entender melhor você mesmo. Mas enfim, bora falar sobre o filme. O filme começa mostrando o protagonista Shoya Ishida, um estudante que tá bem, planejando se matar. Então ele resolve seus afazeres e vai riscando obrigações e depois ele pretende se tacar de uma ponte. Mas felizmente ele falha em cometer suicídio, e agora que o único propósito que ele tinha não deu certo, Shoya entra em uma jornada para encontrar outro propósito. Já que ele não conseguiu morrer, a única outra opção que lhe resta é viver, mas viver sem um motivo para isso não é tão melhor assim do que estar morto, e o protagonista sabe disso. E aqui nós partimos pro flashback que explica o motivo de Shoya ter tentado cometer suicídio. Acontece que tem essa garota chamada Nishimiya, uma menina surda, e naturalmente nós seres humanos não somos muito capazes de lidar com pessoas diferentes de nós. Então quando ela entra na escola, ela rapidamente se torna um alvo, ou uma espécie de bode expiatório para algumas pessoas da sala dela. E o protagonista obviamente é uma das pessoas que começa a fazer bullying com ela. Originalmente eu achava que o motivo de Shoya fazer bullying com Nishimiya era simplesmente porque ela era surda, mas quando eu refleti um pouco mais, eu surgi com uma outra explicação. Acontece que de fato, o motivo inicial dele implicar com ela era sim o fato de ela ser surda, mas esse motivo lentamente se torna um pouco mais complexo e difícil de compreender, porque não importa quantas vezes ele arranca os aparelhos auditivos dela e a insulte verbalmente e até fisicamente, ela nunca demonstra raiva ou ressentimento em relação a ele. E Shoya não entende isso, ele não entende porque ela simplesmente não o odeia. Ela constantemente demonstra vontade de se aproximar dele, de eles serem amigos. E a única explicação que Shoya consegue inventar para esse comportamento burro e irracional dela é que ela tá fingindo. Não faz o menor sentido você tentar se aproximar de alguém que só faz mal pra você. Não tem nexo você pedir desculpas pra alguém que só te maltrata. E por isso ele acha que ela tá mentindo. Ela tá fingindo ser uma pessoa boa e tentando enganar ele com aqueles sorrisos falsos. Mas na verdade, a Nishimiya é uma das únicas pessoas do filme que não está mentindo. E é exatamente isso que o protagonista não entende. E é exatamente por isso que ele desenvolve tanto ressentimento em relação a ela. Porque é fácil lidar com pessoas que fingem ser boas, mas pessoas genuinamente boas são extremamente difíceis de serem compreendidas. Simplesmente não faz sentido ela ser tão perdoável assim. E não adianta você ficar bravo por não entender por que ela é desse jeito. Porque a natureza humana é inexplicável. E depois de ela sair da escola após ser perseguida incessantemente por semanas, acontece um breve time skip e nós somos reintroduzidos ao Shoya. Ele compreende todo o mal que uma
pessoa é capaz de causar em outra. E nessa jornada de reencontrar um propósito para viver, ele começa em um estágio no qual ele é incapaz de se perdoar. Então a única alternativa que lhe resta é bloquear todos aqueles ao seu redor, porque ele não acha que merece a chance de interagir com eles e possivelmente arruinar a vida deles também. O filme demonstra a ansiedade social muito bem, diga-se de passagem. Como a anime é uma mídia audiovisual, o ideal é que você use recursos audiovisuais para demonstrar os elementos do roteiro. Então o filme coloca marcas de X nos rostos das pessoas que Shoya está se afastando, o que é um recurso muito simples, mas muito efetivo para demonstrar as dificuldades de comunicação que ele desenvolveu. Ele é literalmente incapaz de olhar nos rostos das pessoas, porque tem medo de se aproximar delas graças à sua incapacidade de entender conexões humanas. É um caso bem deprimente, mas muito realista de como os erros que você cometeu no passado podem definir a imagem que os outros têm de você, e principalmente a imagem que você tem de você, porque Shoya simplesmente assume que a natureza dele é destrutiva e por isso ele acha que não merece um propósito, por enquanto. Mas a primeira tentativa que ele encontra para recuperar seu propósito de vida é ser perdoado por Nishimiya. O único motivo que ele tem para acordar todos os dias é falar com ela, basicamente. E ele se torna tão obcecado em ser perdoado pelos outros que ele esquece que o primeiro passo para isso é ser perdoado por si mesmo. E esse é um dos melhores aspectos desse filme, porque essa questão de auto-perdão é tratada com uma maturidade e um realismo que eu nunca vi em nenhum outro lugar. Ele fica tão focado em melhorar suas relações com ela que esquece de trabalhar na relação que tem consigo mesmo, exatamente porque ele não entende como pessoas funcionam e como conceitos tão simples como amizade na verdade são os mais difíceis de entender, e por isso ele se isola. Mas é claro que seres humanos são sociais, certo? E com o tempo ele lentamente começa a se aproximar de pessoas de novo, por mais que ele não entenda o motivo por trás disso. 友達になる権利とか友情ってのは言葉や理屈それらを超えたところにあると思うんだ資格そんなのいるもんか E a partir desse momento, ele tá pronto para encontrar seu propósito de novo. Ao se aproximar das pessoas que ele ama e que o amam, ele entende que você não precisa de uma motivação lógica para deixar as pessoas te conhecerem. Não existe uma fórmula matemática para compreender pessoas. E assim, Shoya lentamente reaprende a se sentir vivo. 君に生きるのを手伝ってほしい O filme também trata todos os outros personagens com uma maturidade impecável. A própria Nishimiya, a co-protagonista da história, também lida com desequilíbrios emocionais tão complexos quanto Shoya. O fato de ela ser surda é crucial para a história, porque isso é determinante para o modo em que as pessoas tratam ela. E a questão das dificuldades de comunicação que, sinceramente, todos os personagens do filme têm, são materializados de modo literal na personagem dela, porque ela é fisicamente impedida de se comunicar. E esse fato determina todo o mal que ela acha que causa nas pessoas. Faz com que ela se culpe por todos os abusos que ela mesma está sofrendo. Diferente das outras pessoas que culpam os outros por seus próprios problemas e inseguranças pessoais, Nishimiya culpa a si mesma pelos problemas dos outros. E isso acaba sendo tão determinante no estado emocional dela que ela também planeja se matar, porque ela simplesmente não aguenta mais ver tanta gente sofrendo por causa supostamente dela. E o arco dela entra em convergência com o do Shoya de modo absolutamente brilhante, porque ele impede que ela cometa suicídio exatamente porque ele precisa dela para conseguir viver. Não em um nível obsessivo de dependência emocional, mas em um nível saudável em que ele quer conviver mais com ela, quer conhecer mais ela, porque ela é uma pessoa fascinante. E ao fazer isso, Nishimiya percebe que a natureza dela não é tóxica como ela pensava, porque se uma pessoa tá literalmente disposta a se sacrificar para salvar sua vida, talvez seja porque você tem pelo menos alguma qualidade. E esse momento muda completamente a visão que Nishimiya tem sobre o mundo e sobre si mesma, porque da mesma forma que ela entregou um novo propósito para Shoya e literalmente ensinou ele a viver, Shoya também demonstrou para ela todo o bem que ela é capaz de causar nos outros, e como esse comportamento que ela adotava, onde ela se culpava pelos problemas dos outros, tá errado, e nada mais é do que um mecanismo de defesa que ela encontrou para lidar com as próprias inseguranças. É uma dinâmica bem parecida com a do Joel e da Ellie em The Last of Us, sabe? Aquele cenário perfeito em que uma pessoa consegue proporcionar exatamente o que a outra precisa, de um ponto de vista emocional. Eles não são unidades incompletas que se juntam e se tornam completas, sei lá. Na verdade, o filme nem demonstra de modo explícito que eles têm interesse romântico um pelo outro, porque esse não é o ponto. O ponto é demonstrar como duas pessoas já completas podem se complementar e se ajudar a entender mais sobre suas próprias naturezas, se tornando capazes de se libertarem dos preconceitos que têm sobre si mesmos
e se tornarem suas melhores versões. É uma linda história sobre um relacionamento necessário para ambas as pessoas inseridas nele, e como um não conseguiria ter se tornado uma pessoa melhor sem a presença do outro. Esses dois personagens terminam a história como pessoas completamente diferentes de quem eram no começo da história, e é exatamente por isso que esses dois protagonistas funcionam tão bem de um ponto de vista narrativo, porque são exatamente as interações que eles têm um com o outro que moldam a história e avançam a narrativa de um ponto A a um ponto B. Eles não são elementos da história, eles são a história, e não tem como você contar uma história mais intimista e pessoal do que essa. E o que eu acho mais fascinante nessa história é como ela consegue abordar essa narrativa já extremamente densa e ao mesmo tempo ter personagens secundários tão complexos e desenvolvidos quanto os próprios protagonistas. A Ueno, por exemplo, que projeta todos os problemas pessoais que ela tem na Nishimiya e culpa ela por sua própria incapacidade de se comunicar com os outros. É uma narrativa mais secundária do filme e que por isso pode passar despercebida, mas ela também é muito competente e demonstra como nós escolhemos pessoas diferentes de nós como bodes expiatórios para os nossos próprios problemas, porque é mais fácil assumir que as causas deles são externas do que admitir que você mesmo precisa mudar. Ou a Yuzuru, que no começo tem medo de deixar as pessoas a conhecerem a real natureza dela, por achar que elas não vão gostar do que vão ver, mas lentamente aprende a baixar suas guardas pessoais e se abrir de modo genuíno e sincero para as pessoas que ela nunca imaginou que sequer seria capaz de olhar no rosto. Ou a mãe da Nishimiya, que demonstra uma imensa incapacidade de se comunicar com pessoas, o que pode ser um reflexo da dificuldade de aproximação que ela tem com sua própria filha, que é surda, ao ponto de ela literalmente sair na porrada com um monte de crianças ao longo do filme. Enfim, eu posso ficar até o fim dos tempos falando sobre como absolutamente todos os personagens desse filme são igualmente tridimensionais e desenvolvidos. E é muito impressionante como uma história que não é longa consegue abordar tantos aspectos da psicologia humana de modo tão realista e competente, ao mesmo tempo em que conta uma história genuinamente engajante do início ao fim. A história trata de conceitos como ansiedade, trauma, depressão, suicídio e até uns conceitos da psicanálise de Freud, que não vale a pena entrar em detalhes aqui, confia em mim. É uma história muito densa que diz tanto sobre nós mesmos em um período tão curto de tempo, e eu realmente não sei como isso sequer foi possível. É um filme que me estimula a ser a melhor versão de mim mesmo, simplesmente por possuir uma história tão íntima e pessoal que me faz refletir sobre os meus próprios relacionamentos na vida real. E essa tal história que a Voz do Silêncio tenta contar é, em suma, sobre pessoas incapazes de lidar com as próprias inseguranças, e como erros do passado e as dificuldades de comunicação que cercam essas pessoas impedem elas de chegarem em conclusões saudáveis. E dessa forma, o filme conta uma história com momentos muito baixos e tristes, e usa esses momentos baixos para demonstrar como resiliência pode ser alcançada se você aprender a se aproximar das pessoas que você ama. E o final do filme é esse momento extremamente impactante em que o protagonista finalmente recupera as forças necessárias para fazer algo tão básico quanto olhar nos rostos das pessoas. E ele encontra a motivação para fazer isso exatamente nas pessoas que ele aprendeu a se aproximar. E ao fazer isso, ele consegue se perdoar pelos seus erros do passado e entender que, apesar de não existir uma explicação lógica para a natureza humana, ela ainda é linda. E é dessa forma que Shoya Ishida literalmente reaprende a viver.